Olá, está começando mais uma Opinião Pernambuco, um programa da TV Universitária. Eu sou o Josimar Paraíba e hoje a gente recebe a cantora, compositora, atriz, pesquisadora de música brasileira, Renata Rosa, que, por uma própria definição, ela se diz uma filha da diáspora. E olha só, é uma paulistana que, influenciada por manifestações riquíssimas, que tem uma passagem forte pelo maracatu rural, pelo coco, pelo cavalo marinho, pela ciranda, nesse pacote de cultural que ela traz com a música dela. Também tem a música indígena, tem jazz, tem música ibérica, cantigas de viola. Seja bem-vinda, Renata Rosa, ao Opinião Pernambuco. Obrigada, Josimar. Obrigada. Tudo bom? Então vamos começar fazendo esse caminho. Assim. Como é que essa filha do Brás, do bairro do Brás, um bairro super cultural em São Paulo, como é que essa filha do Brás absorve essa cultura pernambucana? Como é que ela se estuda a música e traz e escolhe essas ferramentas todas da cultura pernambucana para usar no seu trabalho, para expor a sua arte? Me conta isso. Eu sou uma paulistana meio fajuta, né? Eu sou a primeira geração de paulistanos. A minha família é do Vale do Jequitinhonha, no noroeste de Minas, que inclusive é gerida pela Sudene também, né? Sertão de Minas, próximo à Bahia. E o Brás é um bairro muito interessante, porque é um bairro de diáspora, né? Você tem... a partir da década de 40, 50, você tem uma migração muito grande do sertão do Pajeú, do sertão do Cariri. E meu avô, minha família se fixou no Brás também, vindo do Jequitinhonha. Meu pai é advogado e poeta, então a gente ia muito em cantoria de viola, né? Primeiro, a gente está ali do lado do Glicério, né? A Rua Teixeira Leite, que é onde tem a UCRAN, que é a União dos Cantadores Repentistas e Apologistas do Nordeste, que é dirigida pelo poeta Sebastião Marinho. E então a música cantada, a poesia cantada, improvisada, tá na minha vida desde pequena, assim, porque meu pai adorava. A gente viajava, passatempo pra gente era 4 rimas com ado, 4 rimas com ão, 4 rimas com ente. Não demorou muito, a gente dava mote, né, nas cantorias. Eu vou te interromper para cobrar de você, assim, essa relação com Pernambuco. Eu queria saber como é que você chegou, ou como é que você teve contato com esse agreste pernambucano, com o cavalo marinho, com o coco, com o maracatu, ser uma rabequeira, como assim? Vamos nessa. Primeiro, a minha primeira relação foi com Alagoas. Bom, primeiro, eu conheci muitos cantadores muito antes de eu morar no Recife. Eu já conhecia os cantadores. Então, por exemplo, Oliveira de Panelas me chamava Renata Rosa, menina. Primeira vez que ele me viu no Recife, ele falou: o que você está fazendo aqui? Cadê seus pais? Eu falei assim: Oliveira, eu tô morando aqui. Sabe? Então, Sebastião da Silva, Geraldo Amâncio, João Furiba, Diniz, essa turma toda eu conheci no Brás. Então, a minha primeira relação foi com o sertão. Tanto de Pernambuco quanto da Paraíba, por causa da minha relação com a cantoria. Aí, depois, eu comecei a ir para a aldeia Cariri Chocó, né, no Baixo São Francisco, ali próximo a Propriá, Porto Real do Colégio. E ali a minha relação com o coco, passava minhas férias ali tomando banho de rio, com meus amigos do povo Cariri Chocó. Então eu cheguei lá, eu fiz 17 anos lá, né, e todas as férias de julho eu passava lá. E tinha muito samba de coco ali no povoado de Sampaio, mas da mesma maneira que as pessoas todas ali tinham outras profissões, eu não tinha pensado
no coco, no canto, como uma profissão. Para mim era a minha brincadeira. Deixa eu pontuar. Você descreve que fez um caminho inverso, né? Assim, para conviver com seus mestres da música, né? Você veio morar em Pernambuco, você veio para Olinda, né? E aí Isso já foi posterior. E aí, no final aí em 97, eu vim passar as férias em Pernambuco. O primeiro samba de maracatu que eu vi foi de Zé Sinfrônio, lá na Granja, em Nazaré da Mata. Falei, meu Deus do céu, que é isso? Foi nesse momento que você percebeu que essa descoberta, essa viagem pela cultura do agreste pernambucano e alagoano também, né? Se você percebeu que essa viagem pela música não tinha mais volta, assim, essa cultura absorvida seria a sua cultura de trabalho? Não, eu acho que não foi muito consciente, né? Primeiro eu ouvia muito. Eu quase só ouvia Repente, né? Coco. Eu ia nas cantorias. Às vezes eu ia 2, às vezes 3 cantorias por semana, viciada. Quando eu comecei a vir para Recife, uma coisa é que eu comecei a conhecer músicos. Não só o brinquedo. Porque eu viajava e quando eu voltava para São Paulo, eu não convivia com pessoas que tinham a mesma experiência de música, de brincar, né? O terreiro é outra coisa, né? O samba, essa coisa de você brincar muitas horas, né? E às vezes as pessoas perguntavam: mas você foi bem aceita, né? Sendo paulista, tal, assim, nunca isso foi colocado. Na verdade, quando eu estava sentada no banco de cavalo marinho, quando eu estava aprendendo, o que acontecia chegava o caboclo lá e falava: você é filha de quem? Porque era muito estranho, não tinha mulher, sabe? Então, para eu estar lá, eu tinha que ser filha de alguém. Comecei a me relacionar muito com o pessoal do Chão e Chinelo. Aí comecei a fazer backing vocal para o Chão e Chinelo. Quando eu ficava 2, 3 meses em Recife e tocava com o Chão e Chinelo, e aí cantava, né? E nesse meio tempo eu comecei a criar minhas próprias músicas. E aí os meninos falavam: olha, no show então você vai fazer suas músicas, viu? Então a gente vai te acompanhar. Então, no meio do show do Chão e Chinelo, tinha a hora que eles me chamavam, eu ia lá pra frente e cantava minhas 2 músicas que eu tinha composto, né? E aí depois voltava, fazia back e tal. Então, a convivência com os meninos, né? Maciel, Niltinho, Caçapa, Mestre Nico, então, Guilherme Medeiros, né? Então, todo esse de Clay. Então foi na convivência com eles, eu era backing vocal do Chão e Chinelo, de repente o Chão e Chinelo também virava minha banda quando eu ia fazer as minhas músicas. E com muita amizade também, a gente brincava juntos. Então, no meio disso tudo, eu comecei a frequentar mais, acabei... No primeiro ano eu acompanhei o Estrela de Ouro de Aliança, né? Depois eles me chamaram, eu virei dama do caixa, aí Zé Duda me chamou no ônibus, a gente ficava brincando, então no ônibus eu ficava improvisando, aí Zé Duda falava: você vai cantar. Eu não, você vai cantar. Eu chegava em Condado, aí, em palanque de carnaval, Zé Duda me chamava para cantar. Foi assim, eu fui muito acolhida, sabe? Eu acho que num ambiente de família, eu acho que é muito afetuoso. E isso a gente ainda tem muita coisa para falar. Você já tocou num ponto que eu quero falar com você depois ainda, perguntar sobre essa história de ser uma mulher rabequeira dentro de um cavalo marinho. Isso não é comum, né? Não. Vamos voltar para a história depois. Vamos voltar para a sua passagem fora do país. Você morou anos fora do Brasil e levou essa música. Eu nunca morei. Não? Foi só de viagem? Não. Mas vamos fazer o seguinte. A gente escuta, a gente vê agora o clipe Brilhantina. Tá. E na volta do bloco, a gente retoma essa conversa, tá bom? Pronto. Tá bom. Então vamos lá. Você fica agora com Brilhantina, de Renata Rosa. Ô mamãe, eu quero brilhantina.
brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado, só botar banha de cheiro. Ô mamãe, eu quero brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado, só botar banha de cheiro. Ô mamãe, eu quero brilhantina pro cabelo. Meu cabelo é marombado, só botar banha de cheiro. O Opinião Pernambuco está de volta, conversando com a cantora, compositora e pesquisadora da música brasileira, porque cantar tanta coisa e tanto ritmo diferente, né? Tem que ser pesquisador mesmo. Renata Rosa. E não é uma voz de uma pesquisadora que pede licença para registrar o seu canto popular, mas é uma voz que busca a voz das lavadeiras, a voz das mulheres do sertão, porque foi nessas vozes que se deu essa mistura, é isso? Esse tipo de canto, que é, para mim, um canto de encantamento. É um canto capaz de preencher um terreiro, que não precisa de microfone, que ele vibra, é o corpo que vibra, né? O encontro é um canto que não é só música, né? É uma ação mesmo, né? Então é um canto que traz. Eu acho que isso sempre me fascinou. Foram essas influências que me deram vontade de cantar. Então eu falei assim, não, quando eu cantar, quando eu crescer, eu quero ser assim. Só me casei com você, Lagoana. Deixa eu trazer aqui um ponto interessante. Reflexões sobre nossas raízes, nostalgia da infância, essência de um Brasil profundo e autêntico, ancestralidade. Isso são trechos das observações, ou seja, da maneira que as pessoas veem e avaliam o seu trabalho. Como é que você vê isso? Como é que você vê, como é que você interpreta esses comentários como esse? Eu acho que existe uma ressonância, sim, porque esse é o Brasil que me interessa, né? É dele que eu vivo, é por ele que eu sonho, e é ele que me alimenta e que eu procuro alimentar. Não é só música, não é só poesia, não é só afeto, não é só encantamento, é tudo junto. Vamos aproveitar esse embalo para ouvir um trechinho de Mourão, para ver e ouvir um trechinho de Mourão, numa gravação sua de 2010, lá na Alemanha. Na volta a gente fala sobre essa passagem pela Europa. Bora.
como é que foi essa vida na Europa, que esse período que você passou. Você disse que não morou lá, mas você ia muito. Na verdade, eu morei esse tempo todo, né? Eu morei primeiro na Várzea, depois, esse tempo todo foi morando na Rua do Bonfim, ali, ao lado da Igreja do Bonfim, em Olinda. E o meu primeiro disco foi produzido por Mazinho e Éder, do Mestre Ambrósio. E, na época, o Marc Renier, de uma produtora chamada Outro Brasil, que produziu o Mestre Ambrósio, conheceu o meu disco e quis lançá-lo na França, Os Unidos da Mata. E era o primeiro disco da Outro Brasil como selo, foi a primeira relação com uma distribuidora francesa chamada L'Autre Distribution. E a gente fez uma primeira turnê, o disco foi lançado e esse disco ele ganhou o maior prêmio de música do mundo que tem na Europa, que é de uma revista de música chamada Le Monde de la Musique. E eu, quando ganhei o prêmio, não fazia nem ideia que esse prêmio existisse. Então, isso mudou muito, porque virou um disco desses para um festival. Ela é o Choque Delaney, né? Porque funciona assim, esse prêmio, essa revista, ela vai dando 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, os selos mandam prensar, né? Esses selos para colocar na época do disco, né? Isso fazia muito. E no final do ano eles escolhem o melhor disco de música do mundo e de jazz. E o meu foi o melhor disco de música do mundo lançado na Europa, concorrendo com música do Mali, de Cuba. Então isso abriu muita porta para a gente. Naquela época a gente também fez uma feira importante chamada Omex e a gente não parou de ter convite. Então a gente ia e voltava, teve ano que a gente chegou aí 3, 4 vezes, em 2005 a gente foi 5 vezes, né? E então eu acabei criando uma relação profissional muito forte na Europa, né, com selo, sou uma compositora editada pela Sociedade de Autor, né, faço parte da Sociedade de Autor de lá também, a SACEM. E aí isso fez com que a gente fizesse muitos festivais, muitas salas de espetáculo, né, na Europa toda. Mas sempre foi nesse circuito, indo e voltando, né? Eu vi o sol subindo atrás da serra, iluminando e chamando para cantar. Eu vi o sol subindo atrás da serra, iluminando e chamando para cantar. Subi a serra atendendo ao seu chamado, no meio da mata vi tudo começar. Subi a serra atendendo ao seu chamado, no meio da mata vi tudo começar. Quando a gente escuta Renata Rosa, a gente percebe uma indistinguível mistura de temas de domínio público com temas autorais, com temas bem autorais, né? Foi assim que você quis criar essa relação com o universo armorial, que também faz parte do seu trabalho? Curiosamente, eu tive o contato com o universo armorial mais posteriormente, né? Primeiro, a minha relação com o canto se deu, eu acho que se deu muito pelo lado do encantamento. Então, primeiro eu comecei a frequentar muitos torés, não pela música, a música como uma via para o encantamento. E
como eu falei, não pensava que isso seria a minha profissão. Para mim era uma, não diria um hobby, mas a forma como eu cultivava, né, as forças de encantamento em mim, né, e criava relações com outros universos que coexistem, né? Mas eu nunca pensei que isso seria uma profissão. Eu só que fui me dedicando, e chegou um momento que eu falei, eu não quero dedicar o meu tempo para outra coisa. O meu tempo principal eu quero que seja isso. Então foi aí que eu mudei um pouco a minha... Mas quando eu me mudei para Pernambuco, eu já passava longas temporadas em Pernambuco. Então, eu passava de 3 a 4 meses por ano. Então, numa dessas vindas longas, eu não voltei. Foi assim que eu me mudei para Pernambuco. Vem do mundo iluminado lá no alto. Ele disse tudo vai melhorar. Vem do mundo iluminado lá no alto. Ele disse tudo vai melhorar. Olhando a mata sorrindo naquela serra, com essa luz nada fica como está. Olhando a mata sorrindo naquela serra, com essa luz nada fica como está. Deixa eu entrar então em outra circunstância que eu tinha prometido lá atrás, que ia lhe cobrar. A raríssima circunstância de ser uma mulher no maracatu rural. Como é que é isso? Como é que eles lhe aceitavam? Como é que foram os primeiros contatos? Quando é que você sentiu que agora eles estão me vendo de maneira diferente e tal? Quando é que eles tiveram prazer em lhe ouvir também, tocar e cantar? Olha, o maracatu rural foi, para mim, um encontro muito potente, muito forte. Quando eu cheguei em Camará, que é a minha casa, né, que é a Estrela de Ouro de Camará, que é o maracatu do Mestre Batista, lá, a caminho de Aliança, ali na entradinha do trevo para o Patininga, né? Foi tão forte a primeira vez que eu vi uma chegada de Camará que eu praticamente psicografei um poema, né, falando sobre essa relação, né, que diz quando a terra reivindica os nossos membros e o corpo se funde à poeira suspensa do chão, a alma encantada gira, expondo-se aos ventos e dissolvendo-se ao sol. Mãos de ferro e corações de seda brincam de dia e dormem no silêncio da noite. É quando a vida revela sua face sagrada. É quando podemos finalmente dançar. E eu acompanhava. Eles queriam que eu brincasse, mas eu falei, não. Não vou. Não, vamos, pega um vestido, vai, entra aqui no cordão de Baiana. Não, quero só ver. Aquela coisa que não posso, eu quero acompanhar, né? Mas não me sentia à vontade em participar, né? Então, o primeiro ano foi isso. Eu, para cima e para baixo com o brinquedo, no ônibus, indo para as apresentações, mas não vou brincar. Não, vem-te embora, não sei o quê. O segundo ano, eles falaram, agora você vê. E me deram, e a dama do cacho precisou se afastar, porque o marido estava muito doente, que era um dos administradores do Estrela, né, Mané Chico, e eles me botaram de dama do cacho. Meu Deus do céu, ainda vou ter que conduzir o cordão, meu Deus, né, nunca brinquei. Me virei ali, acho que não passei vergonha, acho que não dei vergonha, que no ano seguinte eles me chamaram de novo. Então, eles se deu
de uma maneira muito amorosa, sabe? E às vezes eu ficava com medo, meu Deus, será que eu posso fazer, né? E o canto, a poesia improvisada começou nos ônibus, entre as apresentações. De uma cidade para outra, brincando de cantar, brincando de improvisar. E aí eles começaram, e na época Dinda Salu, do Piaba, ele era criança. Então eles falavam, o Piaba tem uma criança que canta, mas a gente tem uma mulher. Então eles chegavam nos palanques e queriam me botar para cantar, porque ele tinha uma mulher que cantava. E eu ficava morta de medo de errar. E é por isso que Renata Rosa está aqui no Opinião Pernambuco. A gente agradece demais a sua presença. Você está aqui porque a sua música é reconhecida. Você sendo uma paulista, é uma música reconhecida aqui em Pernambuco e você leva essa cultura pernambucana para todo canto que você vai. Siga sempre assim, sucesso, tá? Estamos aqui para as próximas. Conte sempre com a gente. Obrigado pela sua participação. As moças de Manchester foi à rua passear, foi ao jogo do bilhar, capital de Maceió, jogar no dominó.